prazer estar novamente aqui com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Meu nome é Júlia Medin, trabalho com terapia sistêmica e constelação familiar. E hoje eu vou trazer um tema que, como esse mês, né, nós estamos comemorando o Dia dos Pais, né, eu vou trazer um tema sobre a sistêmica, a função paterna, mas também vou colocar a função materna através do olhar sistêmico. Então, segundo a sistêmica, a mãe representa a vida e o pai representa o mundo. São energias opostas e complementares. Quando a mãe dá o acesso ao pai, a criança ela pode se sentir amada pela mãe, amar o diferente, né, que é o pai, e assim ela também pode ser diferente da mãe e se sentir amada pela mãe. Então, a energia do pai é uma energia do masculino, do pai, da figura da função paterna, é uma energia ativa. E a energia da mãe é uma energia passiva. A mãe, ela, por vezes, né, a mãe, ela tende a energia da mãe, a passiva, a função materna tende em si a proteger, acolher, amparar, manter próximo o filho, dar segurança e proteção para ele. O pai, a energia do pai, a função paterna, tende a fazer com que o filho descubra o seu potencial. Ele é um amor que vem do externo, do ir para o mundo, né? E ir para fora, descobrir o seu potencial, traz essa oportunidade da criança se aventurar, é o amor da aventura, o amor paterno. Então, as duas polaridades são essenciais na formação do indivíduo, da criança. Assim, ela consegue tendo os dois parâmetros, né? Eu costumo dizer, usar uma analogia muito em relação a esses dois parâmetros, essas duas polaridades, né? Do amor materno e do amor paterno, né? Da função materna e da função paterna na vida do indivíduo, né? Que é tipo o carro. Se nós estamos dirigindo e tem uma curva e a gente acelera nela, provavelmente nós vamos nos machucar, bater o carro e tudo mais. Agora, se tem uma reta e eu fico parado, pisando no freio, que representa a mãe, o freio, e o acelerador, o pai, se eu fico numa reta, pisando no freio, eu não saio do lugar, eu tô estagnada. Então, precisa haver o equilíbrio entre a função materna e a função paterna, o pisar no freio e o acelerar. Dependendo das circunstâncias da nossa vida, é necessário acelerarmos e, dependendo das circunstâncias da nossa vida, é necessário frearmos, não é mesmo? Falando um pouco mais sobre função paterna, o pai, ele tem um amor que liberta a criança. E a mãe, de um certo modo, ela tende a manter a criança próxima por haver digamos, uma linha tênue em relação à maternagem. A criança já vem sendo gerada internamente e tudo mais próximo, né? A mãe costuma ter essa proximidade. Lógico que dependendo do momento da vida da criança, quando criança, é muito necessário essa proteção, essa proximidade, né, para a formação da criança. Mas se isso permanece, digamos, numa fase onde a criança já não é mais criança, já está com em torno de 18 anos e a mãe ainda quer manter o filho próximo, isso tende a ser uma dinâmica que pode adoecer, né? Porque a criança, o indivíduo, o filho ou filha, né? Vale para ambos aqui, tá?
pode se sentir tão aprisionado que não tem o acesso, né, a ir para o mundo lá fora, né? Então aí entra a função paterna, que quando o pai, né, consegue fazer cortar, no caso, né, essa simbiose que o feminino, por vezes a mãe, tende a estar presa, né? O pai vem como um libertador. Ele faz com que o filho, né, se empodere da sua força, né, lá do acelerador, e vá para o mundo lá fora, conquiste, descubra, né, o seu potencial, se torne um adulto maduro, né, uma adulta madura, e consiga realizar, né, se realizar em todas as áreas da sua vida. Às vezes também, vou falar um pouco de energia, tá? Dessa energia passiva e ativa. Por vezes, a filha, mulher, ela foi criada numa esfera do masculino. Então, a energia predominante, né, que ela aderiu, aonde ela se formou, foi a energia ativa, né? E sendo essa energia ativa, quando ela se torna mãe, muitas vezes ela tem essa função um pouco em desequilíbrio. Em vez de, como feminino, ter uma energia mais passiva de proteção, de cuidado, de amparo, por vezes pode ser que ela tenha energia, ela exerça mais a parte do masculino fazendo a função materna. Então também isso acontece e pode causar, por vezes, uma certa rivalidade do masculino para com o feminino, exercendo as funções, lógico, de pai e mãe. Um pode rivalizar com o outro e isso causa bastante consequências não saudáveis para com a criança. O mesmo pode acontecer com o filho que ficou na esfera da mãe e ficou numa energia passiva. Então, quando ele se torna pai, ele tende a manter a criança aqui como se ele fosse a energia, teria que ser a energia do pai, ele está exercendo a energia da mãe. Ele mantém a criança no zelo e na proteção, e não no amor da aventura, que é potencializar, caiu, levanta, tu consegue, meu filho, minha filha, vai que tu vai dar conta, vai que tu vai conseguir, tipo assim, fazer essa parte de potencializar e empoderar a criança a descobrir o seu próprio potencial. Então, quando há esse desequilíbrio, né, no mundo adulto, quando essa criança se tornar um adulto, ele vai ter uma certa, ou ela, né, lógico, vai ter uma certa dificuldade em se estabelecer na vida adulta. Então, por vezes, a gente vê bastante coisas acontecendo, né, nas gerações, quando eles se tornam adultos. Muitos ficam presos ainda no ninho, né, que é na energia do feminino, da mãe, né, na função materna. E outros, por vezes, acabam indo pro mundo lá fora sem ter internalizado a energia da aventura, o amor da aventura do pai, essa força que o pai traz de conseguir se manter bem no mundo, lá no mundo externo, fora do ninho. Então, assim, quando isso acontece, quando há um desequilíbrio, por vezes a gente observa nos adultos, né, digamos assim, dos 18, 25 anos ali, que é a idade de sair do ninho, né, por volta dos 18 aos 25, né, que é a idade, o período mais, onde já se formou a própria personalidade, que o filho vai para o mundo lá fora, né. Então, quando isso não tá bem estipulado internamente, as duas funções, a função paterna e a materna dentro do indivíduo, a gente pode observar que por vezes há um vazio, uma falta,
ou até mesmo uma rivalidade. Pisa no acelerador no momento de uma curva, ou pisa no freio quando poderia acelerar numa reta, né? Ele tem essa dificuldade em fazer escolhas e muitas vezes as escolhas são baseadas no seu vazio interior, nas faltas lá da infância. Por vezes também acontece de esses vazios, o indivíduo tentar preencher ele com abusos de drogas, de álcool, de vícios, de troca de parceiros e parceiras, não conseguir se manter num trabalho, né, não permanecer no trabalho, trocava de vários trabalhos por haver essa dificuldade, né, dessa conexão, né, com a realidade do que é necessário, tipo, para se manter na vida. Tipo, um exemplo, né, quando ele deveria, nesse momento, ter noção da sua realidade financeira. Digamos que ele tenha um valor X e ele impulsionalmente vê um objeto, sabendo que ele tem o valor X e que não poderia gastar o valor Y daquele objeto, ele vai e compra o objeto. Então, isso já é uma autossabotagem, ele tende a se sabotar na vida adulta, nas suas responsabilidades e, de uma certa forma, né, pode ser que tenha que voltar para o ninho, voltar para casa, para os pais, né? Então, quando a gente sabe que a gente, como pai e mãe, exerceu a nossa função com excelência, quando a gente se torna desnecessários para os nossos filhos, quando eles se tornam adultos, responsáveis pelas suas escolhas, pelas suas vidas, isso também, a responsabilidade, o se responsabilizar pelas escolhas que faz no mundo adulto, vem da função do masculino, do pai, a função paterna, que ensina o filho ou a filha a se responsabilizar pelas suas escolhas aqui fora, com os diferentes, né? Porque quando a gente escolhe namorar, a gente tá escolhendo uma pessoa diferente da nossa família de origem, né? Uma namorada, um namorado, a gente tá escolhendo uma pessoa diferente da nossa família de origem. Então já é o mundo aqui fora, energia do masculino, né? Quando a gente se cuida, se olha, se prioriza, a gente tá conectado com a energia da mãe, energia do feminino, que é o cuidar, a função do feminino, da mãe, né? Cuidar, proteger, entregar o bastão para o filho. Os pais, quando eles fazem com excelência, esse filho consegue se manter aqui no mundo adulto, né? Fora do ninho, consegue ter sucesso profissional, saúde, prosperidade, bons relacionamentos harmônicos, né? Principalmente. E tudo isso que ele recebeu, ele ou ela, né? O filho ou a filha, recebeu lá do ninho, da função paterna e materna. Quando ele se torna adulto, ele deve, né, assim que ele tiver os filhos dele, passar toda essa atenção, esse carinho, esse cuidado, esses ensinamentos passados, né, pelo pai, pela mãe, para seus próprios filhos. E se caso ele não vir a não ter filhos, que tá tudo certo também, ele passa para o mundo aqui fora, para os colegas de trabalho, para os amigos, para a sociedade e assim por diante. E aí é onde há a maior honra para o pai e a mãe, aonde esse filho consegue se manter na vida e sem a necessidade de recorrer, né, recorrer ao pai e à mãe para suprir as suas carências, né, no mundo, sendo ele já adulto. Quando o pai e a mãe, quando eles são crianças,
Isso faz parte da função paterna e materna. Mas quando o indivíduo já é adulto e mesmo assim continua exigindo dos pais, algo é uma inversão da ordem dentro da sistêmica, né? É inverter a hierarquia, inverter a ordem, e isso causa desequilíbrio. Isso causa desequilíbrio e, de uma certa forma, sintomas e conflitos, tanto para os pais quanto para os filhos, né? Então, os conflitos e essa inversão da ordem, quando há uma dinâmica saudável lá do início, né? Lá da fase da infância até para o mundo adulto, isso não ocorre. O pai e a mãe, as pessoas também que exerceram, né, a função paterna e materna, não precisa ser necessariamente pai e mãe biológicos, tá? Pode ser os pais adotivos, enfim. Mas quando há essa conexão, né, saudável lá na fase da criança, né, da infância, se reflete no mundo adulto. Quando a criança recebeu e passou pelos dois tipos de amor com equilíbrio, né, ao se tornar adulta, ela vai ter esse empoderamento e vai saber do seu potencial como ser humano. Ela vai ter desenvolvido o seu próprio eu, a sua própria identidade, né, ao passar por as duas funções de uma maneira saudável. Então, eu vou citar uma fala, né? Melhor, eu vou citar um trechinho de um livro do Bert, aonde ele fala, né, sobre a presença do pai num filho, mesmo sendo que esse filho, ele nunca teve contato com esse pai. E essa presença foi passada pela mãe. Nesse livro, eu não lembro direito o nome do livro, mas a fonte, eu acho que não precisa encontrar o caminho, acho que não tenho certeza, mas não tem problema. Ele cita que um homem procurou ele para um atendimento, um cliente. E ele observou o quanto a presença do masculino estava presente nesse cliente. Sendo que a história desse cliente é que quando a mãe estava grávida dele, o pai foi convocado para a guerra e nunca retornou. E ao ele nascer e ao decorrer da sua vida, na sua infância, a mãe sempre dizia, a cada conquista do filho, a mãe dizia, seu pai estaria muito orgulhoso de ti. Nas notas da escola, qualquer que fosse a conquista, a mãe citava. Seu pai ia estar muito feliz com o que você conseguiu e assim por diante. Então, às vezes, né, as circunstâncias das famílias, né, a vida em si, foge, né, de uma linha reta, de um script pré-programado. Então, a gente observa que tem muitos contextos familiares e muitas realidades dentro desses contextos. Então, por vezes, a presença do pai, por N motivos, né, por inúmeros motivos, não é possível na vida do filho. E, às vezes, também acontece a presença da mãe não ser possível na vida do filho. Mas essa criança, ela tende a buscar referenciais tanto nas pessoas próximas do sexo masculino, quando o pai não está presente, e também muitas vezes a própria mãe, ela tem uma energia, que nem eu citei antes, do ativo, do masculino, e ela também pode empoderar essa filha, esse filho, né, para que ele absorva, mesmo estando distante, não tendo contato, da energia do pai. Ou vice-versa, a mesma coisa o homem. O homem também sabe fazer a função da mãe, né? Fazer a função de mãe, de cuidar de uma criança, trocar uma fralda, mamar. O homem sabe também.
Então, por vezes, dependendo da necessidade do contexto, que nem eu citei, o essencial para a criança é que alguém supra essa necessidade básica da infância, né, da fragilidade da criança, né, da vulnerabilidade da criança naquele momento, para que a formação desse indivíduo na vida adulta venha de uma maneira mais saudável e equilibrada, independente do que aconteceu muitas vezes dentro da relação do casal, ou talvez às vezes nem aconteceu uma relação muito profunda, um vínculo profundo, né? Mas que gerou essa vida. O importante é que essa criança tenha como base, como suporte, como força o referencial tanto de pai quanto de mãe, né? Das funções pai e mãe em equilíbrio. Então, isso é muito importante, né, e necessário, né, para qualquer ser humano, que ele tenha como um suporte, principalmente nos momentos mais necessitados, né, da vida, mais frágeis da vida, que é na infância, que ele possa se espelhar, né, tanto a menina quanto o menino, né, quando criança, que possam se espelhar num homem, numa mulher, numas características saudáveis, né, da maneira que eles se relacionam com as outras pessoas, consigo mesmo, com os seus familiares, né, e assim por diante. Muitas vezes eu observo bastante que, por mais que numa família a criança não tem, por N motivos, tá? Não teve acesso ao pai, ela teve como espelhamento o avô, o tio, né? Ou consegue... às vezes tem um padrasto que faz essa função, né? De suporte, né? Do masculino para com a criança. E isso acontece muito frequentemente, né, na sociedade, nos dias atuais, né, de surgir pessoas que façam essa função, mas que às vezes, por vezes, não são o próprio pai, né, mas que para a criança é essencial que alguém consiga suprir, né, e dar esse espelhamento tão necessário, né, para ela. E isso a gente observa muito porque mudou muito os conceitos, né, do que era antigamente, do que é agora, e isso vai mudando, não tem bom, não tem bom, não tem ruim, não tem certo, não tem errado, não tem nada disso. É a realidade de cada sistema, de cada família, e que cada um tem que se adaptar da melhor forma possível para que fique bom naquele momento, principalmente para a criança, que é o foco, né, do sistema, porque a força, a energia dos pais e dos familiares, né, é justamente para que ela se desenvolva e cresça saudavelmente, né. Então, eu vou deixar com vocês uma reflexão e que para acrescentar, para a gente ver se a gente está usando, né, em equilíbrio o nosso acelerador e o nosso freio. Se nós, dentro de nós, os dois tipos de amor, as duas funções, pai e mãe, que foram exercidas pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, se elas estão em equilíbrio. Então, você está utilizando o freio e o acelerador na vida com sabedoria? E para finalizar também, essa foi a pergunta que eu deixo de reflexão para vocês. Vocês estão utilizando o freio e o acelerador com sabedoria na sua vida? E para finalizar, então, eu quero desejar, como estamos próximos do Dia dos Pais, um feliz e um abençoado Dia dos Pais para todos os pais. Imensa gratidão para todos os homens, né? Que através deles também a vida chegou a todos nós, né, que estamos aqui na Terra hoje. E, em especial,
Quero desejar um feliz Dia dos Pais pro meu pai, pro meu sogro e pro pai dos meus filhos. E gratidão pela presença de vocês, e um beijo e até o próximo programa.